Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo número 10, o verso é o de número 26. Hebreus 10, 23, irmãos. Hebreus 10, 23 diz assim o texto, ó: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vou ler mais uma vez. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Podemos sentar em nome de Jesus. Irmãos, enquanto eu estava pesquisando uma palavra para estar ministrando neste culto nessa manhã, o Senhor me levou até o seguinte tema: promessas de Deus. E antes de eu entrar em cada uma dessas promessas, eu gostaria de destrinchar um pouquinho com a igreja o verso que nós acabamos de ler, que diz assim, ó: apregoemos com firmeza a esperança, pois aquele que prometeu é fiel. O que a gente pode aprender com isso? Que hoje nós vamos aprender sobre as promessas que Deus tem para o seu povo. A primeira coisa que a gente tem que entender isso é: as promessas de Deus são preparadas e destinadas para um endereço específico. Promessa de Deus, irmão, a Bíblia não é para ímpio. Promessa de Deus é para crente. Ou melhor, o que eu vou te ensinar hoje são as promessas de Deus para crente. Porque pela palavra a gente sabe que Deus também tem promessa para o ímpio. Só que enquanto as nossas promessas carregam peso de glória, as promessas que a palavra tem para o ímpio são promessas que carregam peso de condenação. Então as promessas que nós vamos aprender hoje são as promessas que foram preparadas para nós, as promessas para o povo de Deus. Só que não tem como a gente adentrar em cada uma das promessas se antes a gente não instaurar, estabelecer e cravar na tábua do nosso coração o que está escrito em Hebreus 10, 23. E o que está escrito em Hebreus 10, 23? Aquele que prometeu é fiel. Então eu não sei se você já teve experiência com alguém da pessoa te prometer algo e voltar para trás. Eu não sei se você já teve experiência com alguém, de alguém dizer para você que ia fazer alguma coisa e na verdade fazer outra completamente diferente. Mas o que eu quero te falar nessa manhã é: ainda que as pessoas já tenham te decepcionado, e ainda que o homem não tenha cumprido a palavra e a promessa que te fez, Hebreus 10, 23 fala que as promessas que Deus nos faz, Ele cumpre, porque Ele não é um Deus mentiroso, mas Ele é um Deus fiel. Porém, irmãos, existe uma grande diferença de existir a promessa e de alcançar a promessa. Existe uma grande diferença de eu receber um cheque e de eu ir no banco e dar baixa nesse cheque. Existe uma grande diferença dele me prometer algo e de eu receber aquilo que ele prometeu. E nós vamos ver na palavra um passo a passo disso. Aquele que prometeu essas 11 promessas para a sua igreja e para o seu povo é fiel para cumprir. Porém você vai ver que cada promessa que a gente vai percorrer aqui nessa manhã é uma promessa que antes da promessa ser feita por Deus, a promessa é destinada para nós. Como assim? Vamos para a primeira promessa. A primeira promessa, irmãos, ela está em 1 João 1,9, que diz assim, ó, presta muita atenção: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Então a primeira promessa que Deus tem para o seu povo é uma promessa de perdão de pecados. Aleluia! Então nós podemos exaltar, glorificar, engrandecer o nome do Senhor nessa manhã, porque a primeira promessa que Deus tem para nós, para o seu povo, é uma promessa para perdão de pecados. Vocês têm noção que o pecado é algo, assim como foi falado pelo nosso pastor, que carregava um grande preço, um preço que nós não tínhamos condição nenhuma de pagar? Só que a palavra nos mostra, irmãos e irmãs,
que Ele mandou o seu Filho, porque se eu e você não tínhamos condição de pagar essa dívida e de dar baixa nesse tributo, quando o Filho dele, o Senhor Jesus, morreu no meu e no seu lugar, Ele deu baixa na sentença. Se existia uma dívida que era impagável, Ele foi lá, porque Ele tem um crédito que eu e você não tem. Se existe uma dívida, irmã, que era muito grande, que eu não tinha condição de pagar, o que eu não tenho condição de pagar, Ele tem. O que eu não tenho crédito para arcar, Ele tem. Ele pagou e Ele arcou. Então a primeira promessa que Deus tem para o seu povo é uma promessa de perdão de pecados. Porém, lembra que eu falei para a igreja que existe uma diferença de eu receber a promessa e da promessa se cumprir? Lembra que eu falei para a igreja que existe uma diferença do Senhor prometer e aquilo verdadeiramente se consolidar na minha e na sua vida? Biblicamente, a promessa de perdão é para o crente, porém, antes da promessa ser feita, tem algo que Ele nos dá de tributo. Olha só, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Então esse verso carrega duas coisas. A primeira, uma responsabilidade pessoal, e a segunda, uma promessa de Deus. Isso significa que se eu não confesso os meus pecados, Ele não me perdoa, porque diz: se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. O perdão de pecados e a purificação de toda injustiça, que tem na parte B do versículo, só desembarca e só acontece na minha vida quando eu cumpro a parte A do versículo, que é confessar os meus pecados. Porém a Bíblia fala algo, irmão Albino, muito profundo. Diz assim, ó: aquele que confessa, vírgula, e deixa, alcança misericórdia. Isso significa que essa promessa de perdão não é uma promessa somente da boca para fora, onde eu fico tristinho no meu coração. Eu sinto que eu pequei contra o Senhor e eu peço perdão hoje, e amanhã eu repito o mesmo ato. Ai, Senhor, me desculpe, e amanhã está lá fazendo a mesma coisa. Ah, Senhor, tenha misericórdia, e na semana que vem está fazendo a mesma coisa. Nós temos que ter a esperança, Hebreus 10, da promessa, porém nós temos que pagar o nosso tributo. Meu Deus, aleluia. Então tem duas coisas aqui. Se a primeira é glória a Deus pela promessa de perdão, a segunda é misericórdia, porque essa promessa de perdão só se cumpre na minha vida quando eu faço o que tem que ser feito. Glória a Deus. Todos os versos que você vê na Bíblia, onde Deus coloca uma promessa, junto com o verso, Ele coloca um tributo. Se Deus nos prometeu o perdão de pecados em 1 João 1,9, Ele diz: se confessamos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e para purificar da injustiça. Eu só saco esse cheque quando eu pago o meu tributo de confessar o meu pecado. Só que muitas pessoas, elas estacionam na confissão de pecados. É por isso que a pessoa não sai da vida de pecado. É por isso que a pessoa não sai da mesmice. É toda vez a mesma coisa. É toda Santa Ceia e não participa. É toda vez que está na presença de Deus para confessar os pecados, ele chora e se rasga. Por quê? Porque ele tem que chorar mesmo. Ah, mas esse pastor, esse presbítero só me bate. Nós vamos bater mesmo. Quer parar de apanhar? Conserta a vida. Quer parar de apanhar? Quer parar de achar que a palavra pregada é para você? Põe tua vida no altar, porque ela vai deixar de ser para você e vai ser para quem está do lado. Por que será que a palavra só acerta em você? Porque você ainda é a mesma pessoa. Por que será que a cajadada só bate no teu lombo? Porque você ainda não mudou. Nossa, mas parece que aquele presbítero, aquele pastor só fala da minha vida no púlpito. Irmão, a gente não está dando recado para ninguém, está pregando a palavra. Aleluia. Se pregando a palavra está acertando, a culpa não é do altar, a culpa é tua. Meu Deus, aleluia. Muitos estacionam e colocam o coração na promessa de perdão. Ele morreu pelo meu pecado, Ele morreu pelo meu erro. Irmão, irmã, para de ser nécia, para de ser louco.
Para de olhar para versículo com promessa somente para promessa e começa a olhar para todo versículo de promessa. Ele também é carregado de um tributo. Se você quer dar um glória a Deus, irmão José, que em 1 João 1,9 fala que ele perdoa o pecado, também dê misericórdia, irmão José, porque fala que esse perdão e promessa de perdão só desembarca em tua vida quando você confessa o teu pecado. Só que a Bíblia não fala somente de um verso. A Bíblia, irmão, são 66 livros. Você não sabe quantos versos tem aqui. Então todas as vezes daqui para frente que você olhar para a promessa de perdão, não para na confissão, olha para o que a palavra fala, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então isso significa que o tão somente confessar não faz a misericórdia chegar, porque é uma frase com dupla ação: confessa e deixa, e então alcança a misericórdia. Aquele que só confessa e não deixa, não alcança a misericórdia. A Bíblia é uma matemática exata. Assim como os 2 mais 2 são 4 e não são 5, só recebe o final da equação, que é a misericórdia. Aquele que soma 2, confissão, mais 2, deixar, é igual à misericórdia do Senhor. Eu tive que gastar um pouco mais de tempo nessa promessa, para a gente não ficar louco, acreditando que a gente vai dar baixa no cheque. Obrigado, querido. Todo mundo já me conhece, sabe? Daqui a pouco eu já estou só transpiração por cima. A primeira promessa, glória a Deus por isso, é a promessa de perdão de pecados. Porém, junto com essa promessa, tem o tributo de confessar e deixar. Confessar e deixar. Você acabou de falar com a tua boca. Então louco você não é mais. Daqui para frente você só é rebelde. Só que eu não quero tirar o foco da promessa, irmão. Eu tinha que cavucar, tinha que ir mais profundo, para você estar preparado para receber essa promessa. Você já confessou com seus lábios? Glórias a Deus. A gente já acabou de sair da misericórdia. A gente pode entrar no glória a Deus, que é promessa de perdão. Aleluia. A palavra fala que nada poderá nos afastar do amor de Deus. A palavra fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que sabe qual que é o problema? O crente quer agarrar sempre a parte A ou B do versículo e não o versículo inteiro. Como assim? A Bíblia fala assim, ó: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Também é a promessa de perdão. Só que entre uma vírgula, irmã Rosângela. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne. Ou seja, quem anda segundo a carne, bonitão e bonitona, está andando segundo a carne. E vem para a igreja na carne, pastor. Põe o perfume de crente, põe a roupa de crente. Crente é cheiroso, crente é arrumado. Come a coxinha com os crentes, que tem se ou alguém para comer é crente. Só que, irmão, não anda como o crente tem que andar, mas anda na carne. E aí fala, levanta a mão e fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que, filhão, não é ponto final, é vírgula, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer promessa de perdão? Quer que nenhuma dessas condenações alcancem a sua vida? É só pôr a vida no altar. Primeira promessa, a promessa de perdão. Vou avançar porque o tempo é curto, eu tenho muito o que falar nessa manhã. Se a primeira promessa é uma promessa de perdão, a segunda promessa é uma promessa da presença. Vou repetir. Se a primeira promessa é uma promessa de perdão, a segunda promessa é uma promessa da presença. E aí a gente vai para Mateus 28:20, que diz assim, ó: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e amém. A segunda promessa, irmão José, é a promessa dele estar conosco todos os dias. Nós temos uma promessa do Senhor andar ao nosso lado.
E não é andar do nosso lado, irmão Leandro, só quando tudo está bem, mas também quando tudo está mal. Não é, irmão Albino, andar do nosso lado só quando o sol está raiando, mas também quando o dia está nublado. E o que mais me chama a atenção de Jesus, pastor Sérgio, é que ele decide estar comigo e andar comigo, não porque eu tenho um carro importado, não porque a minha conta no banco está, não, é quando eu estou com o carro quebrado lá até que ele está, porque não é quando está tudo bem, é todo dia. Não é quando eu estou com saúde, é quando eu estou no leito, é todo dia. A segunda promessa é: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não fala que ele vai estar dia sim, dia não. Ele não fala que ele vai estar de 15 em 15 dias, não. É todo dia. Isso é uma promessa. Porém, toda promessa carrega um tributo. Eu vou voltar no verso, e a gente vai ver que no mesmo verso que tem promessa, tem tributo. Olha só. Isso aqui é Bíblia, gente. Se fosse coach, eu podia parar. E se fosse coach, eu parava no perdão e não falava do tributo. Se fosse coach, eu parava na presença e não falava do tributo. Só que aqui não é coach, não. Aqui é Bíblia Sagrada. Olha só, Mateus 28, 20. Tributo está na parte A, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ponto, vírgula, aí sim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual que é o tributo aqui para eu alcançar essa promessa? Se eu tenho que ensinar alguém a guardar tudo que ele me mandou, em primeiro lugar, eu tenho que obedecer o que ele mandou. Ensinando-vos a guardar, a Bíblia fala sobre guardar, irmãos. Tudo que ele mandou, está falando de obediência. Isso significa, irmão Leandro, que ele só vai estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos, se eu andar em obediência. Porque antes dele fazer a promessa, ele coloca o tributo. Antes dele dar o lucro, ele coloca a taxa. Ele fala assim, ó, parte B: estarei convosco todos os dias até a consumação da século, até a consumação dos séculos. Para quem que é isso aqui, ó? Para quem ensina-os a guardar todos os dias aquilo que eu vos mandei. Ou seja, ele está falando que o tributo para eu receber. Irmão, quem é crente que só vive pela graça, já tinha levantado e já tinha ido embora. Você já conhece o irmão da graça? Que Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus não tem tributo nenhum, ele já pagou tudo. Ele já tinha levantado e ido embora. Mas a gente não é. A gente analisa versículo bíblico por completo. E por que a gente analisa por completo? Porque o tributo é uma chave. E só quando eu estou com a chave na mão que eu consigo abrir uma porta. Então o que eles fazem? Eles falam e prometem, irmã Kelly, o que está do outro lado da porta, mas eles não dão a chave na mão do povo. Ou seja, eles falam que o Senhor vai estar convosco todos os dias, é o que está do lado de lá da porta, mas a chave que é, essa promessa só se cumpre para quem ensina a guardar tudo aquilo que eu mandei. Está falando sobre obediência. Essa chave que faz ele abrir a porta para chegar na promessa, eles não dão. Então, duas coisas para nós aplicarmos na vida, para alcançarmos a promessa dele estar conosco todos os dias. A primeira delas é guardar e obedecer aquilo que ele nos mandou. É isso que ele fala no verso, que quando eu guardo e obedeço o que ele me mandou, ou seja, quando eu ando em obediência, ele está comigo. Isso significa, sabe aquele, a recíproca também é verdadeira? Se quando eu ando em obediência ele está comigo, quando eu ando em desobediência ele não está comigo. Então vamos lá. Seria bom e difícil se a gente parasse aqui. Só que a Bíblia fala que não é somente eu guardar e eu obedecer para que ele ande comigo, não. Ensina-os. O segundo item para você receber essa promessa dele estar com você todos os dias
não é somente obedecer, mas é também ensinar outras pessoas a também obedecerem. Ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou seja, ensina ele a guardar tudo aquilo que eu te tenho mandado. O que ele está falando aqui? Tu obedece e tu também ensina o outro a obedecer. Fazendo isso, eu vou estar com você todos os dias. Tem muito crente por aí achando que ele vai estar todos os dias, mas em primeiro lugar não cumpre, não obedece o que ele mandou, e além disso não ensina quem está do lado a também obedecer. Vamos para a próxima promessa. Olha só, a terceira promessa, que também está carregada de um tributo. Você vai conhecer agora um Deus que talvez na sua cabeça não exista, não vai existir até hoje, só que a partir de hoje vai existir. A terceira promessa está em João 14, 13 e 14, que diz assim, ó: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então a terceira promessa que o Senhor tem para o seu povo é uma promessa onde Ele responde às nossas orações. E não somente Ele responde às nossas orações, mas Ele faz. Olha só, isso aqui vocês não pegaram. O que está falando aqui em João 14, 13 e 14 não é somente uma promessa onde Ele responde a oração, mas é uma promessa onde Ele faz aquilo que eu estou pedindo. E tem uma grande diferença, irmão Osmar, de Deus responder a minha oração e de Deus, na resposta dessa oração, irmão Albino, fazer aquilo que eu estou pedindo. Quantos aqui oraram e Deus falou não? Quantos aqui oraram para Deus abrir e Deus fechou? Deus também faz isso. Só que João 14, 13 e 14 está falando: em tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Ou seja, Jesus não está prometendo responder a oração com um não, está prometendo responder a oração fazendo o que a gente pediu. Jesus está prometendo responder a oração com um sim. Olha só: e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ou seja, não é eu vou responder, é eu vou fazer aquilo que você está pedindo no meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Porém, irmãos, Ele só faz, Ele só opera, Ele só responde uma oração que você não faz. Como assim? Jesus está falando aqui que nós temos que ter uma vida de oração. Jesus está dizendo que nós temos que desenvolver uma vida de oração. E por quê? Porque o mesmo Jesus que fala: e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, também é o Jesus que fala sobre o juiz iníquo, e fala que temos que constantemente bater e clamar na porta daquele juiz. E ele fala: ainda que o juiz, sempre iníquo, fará para você aquilo que você está pedindo, quanto mais o Senhor. Ou seja, quando ele fala que ele vai fazer exatamente aquilo que eu peço, ele está falando que ele só faz o que eu peço quando eu tenho uma vida onde eu peço. Vamos traduzir isso aqui? Quando eu tenho uma vida de oração. Então o que acontece? O cristão, irmão José, ele quer agarrar a promessa de: e tudo que pedirem em meu nome, eu o farei. Aleluia! Só que a tradução do tributo para essa promessa se cumprir é: tenha uma vida de oração. Porque Deus não responde uma oração que você não faz. Deus não diz sim para algo que você não pede. E não pense você, irmãos, que crente só sobrevive de oração emergencial, porque não sobrevive de oração emergencial. Oração emergencial só é respondida quando você desenvolve na sua vida uma oração preventiva. Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, ele faz uma oração emergencial: Pai, graças te dou. E logo depois ele faz com que Lázaro venha para fora. Uma oração emergencial. Só que o grande segredo está na oração que Jesus faz
antes dele ressuscitar Lázaro, que ele fala assim: Pai, graças te dou, porque tu sempre me ouves. E depois de Jesus declarar: tu sempre me ouves, ele fala: Lázaro, vem para fora. O que a gente consegue aprender disso? A palavra Lázaro vem para fora só foi feita, realizada e concretizada porque Deus sempre ouvia ele. Ou seja, aquela oração emergencial, onde você liga no meio do desespero e o céu fala: alô. Só acontece essa oração quando você constrói uma vida espiritual com Deus. Então não pensa que você vai ligar para o céu e ele vai atender falando alô, se o número do Senhor não está salvo no seu contato, de você ligar todo dia para ele, de você falar todo dia com ele. O mesmo Jesus que fala: tudo que pedir no meu nome eu farei, quando ele está diante do Pai, ele fala: tu sempre me ouves. Então o que tem sido formado hoje em dia é um bando de crente folgado, um bando de crente que quer só pegar o telefone de emergência 190. Ah, irmão Albino, se ele falou aqui em João 14 que tudo que eu pedir no nome dele ele vai fazer para o Pai ser glorificado, ixi, deixa o problema bater na porta aí. A hora que o problema bater na porta, eu ligo o 90, ele socorre, irmão Leandro do SAMU, ele sabe como é que funciona. Rapidinho eles vêm socorrer. No céu é diferente. No céu é diferente. Aleluia. Você vai ter que entrar na fila dos crentes, o seu folgado de oração. O folgado de oração, quando pegar o telefone de emergência, vai ter a irmã Laura, vai ter o pastor Sérgio. Aí ficou ruim, hein? Pegar um 90 e o homem está com o joelho dobrado, fica ruim. O que eu quero dizer, irmãos? Meu Deus. Que a promessa e tudo que pedir em meu nome eu farei é uma promessa, mas o tributo é: desenvolva e tenha uma vida de oração. Aleluia. E o nosso problema é que a gente quer sacar a promessa. Poxa, Senhor, o Senhor falou que quando eu pedisse no seu nome você ia fazer, mas ele fala assim: mas eu também falei que você tinha que ter uma vida de oração. Não é na emergência, filho. É no dia a dia. Ele tem promessa para responder a tua oração. Aleluia. E não somente responder, mas fazer aquilo que você está pedindo. Ele fala: tudo que você pedir, não eu vou fazer. Não é eu vou responder, eu vou fazer do jeitinho que você está pedindo. Mas todas as vezes que você quiser sacar essa promessa, lembra do próprio mestre, de frente para a pedra de Lázaro, e falando para Deus: Pai, eu bem sei que tu sempre me ouve. É o próprio Jesus falando: eu sei que eu tenho uma vida contínua de oração, por isso eu posso sacar o cheque. Lázaro, vem para fora. Deus quer te responder, é uma promessa, e Deus quer fazer do jeitinho que você está pedindo, mas desenvolva uma vida de oração. Próximo passo, próxima promessa. Lucas 11:13 diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A quarta promessa de Deus para o seu povo chama-se Espírito Santo. A próxima promessa de Deus para o seu povo chama-se Espírito Santo. E aí o Senhor Jesus, mais uma vez, ao dar a promessa do Espírito Santo, em Lucas 11:13, coloca o tributo. Só que o crente quer sacar o lucro sem pagar a taxa. O crente quer usufruir da promessa sem pagar o boleto. Sabe o que é de graça? O direito à salvação. O resto você vai ter que comprar. Aleluia. Inclusive azeite. Meu Deus. Você não lembra das 10 virgens?
não? Sabe o que significa? A gente compra. Só que a gente não compra com dinheiro. E aí o crente da graça, ó, pegou a biblinha dele e foi embora agora. Porque para ele, o preço já foi pago. Se o preço já fosse pago, as 10 virgens iam ter azeite. Só que quando faltou o azeite de algumas, as que tinham falaram assim, ó, vai comprar. Ou seja, o azeite do irmão Albino não dá na lamparina da irmã Nauli. O azeite do pastor Sérgio não dá na lamparina da irmã Rosângela. O azeite da irmã Marcela não dá na lamparina do presbítero Douglas. Se o irmão Douglas quer manter a lamparina dele acesa para o noivo chegar e ele entrar na boda, ou seja, o que Jesus está falando aqui? A virgem é nós, que estamos vivendo uma vida santa. O noivo é ele. Quando ele chega, ele quer levar para a festa de casamento, a glória. Eu tenho que estar com a minha lâmpada acesa. Porém, a lâmpada só fica acesa se tiver azeite. E quando acaba o azeite, as prudentes falam para as loucas: vai comprar. Ou seja, o meu azeite eu estou torcendo para dar para mim. Então não está sobrando nem para meu irmão. Olha, se você entender isso, quando a gente vai pregando, Deus vai abrindo as coisas. Aleluia, glória a Deus. Por que elas não deram emprestado? Porque mal dava para elas. Mal dava para elas. Ou seja, esse azeitinho que você comprou, que sabe é para você. Então não é só olhar para as loucas. Porque quando a gente olha só para as virgens loucas, a gente fala assim, elas não tinham azeite. Não, vamos agora olhar para as sábias. As virgens sábias falaram assim, eu não vou dar do azeite, porque eu não sei nem se dá para mim. Às vezes a gente acha que é sábio e olha para a louca. Olhando para a louca, a gente fala, eles não compraram. A gente tem que olhar para a sábia e falar, ainda que eu compre, pode ser que não dê. E aí o que eu vou fazer? Vou comprar mais, vou comprar mais, vou comprar mais. Vou fazer estoque. Estoque. E quando, voltando agora para a quarta promessa, que é o Espírito Santo, Jesus ele fala assim, ó, que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas, boas coisas para o nosso filho, quanto mais dará o Pai, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Aleluia. Ou seja, a gente volta para o tributo. Quantos de vocês ainda não receberam o Espírito Santo? Quantos de vocês ainda não foram batizados com o Espírito Santo? E quantos de vocês têm pedido por esse batismo? O que me chama a atenção é que o Senhor Jesus, ele fala o seguinte, quando ele ressuscita e volta, ele fala para o irmão, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é algo que muitos irmãos em Cristo não sequer entendem isso. Jesus, antes de ser crucificado, chama os discípulos, sopra sobre eles e fala, recebam o Espírito. Jesus morre, é crucificado, isso aqui é linha do tempo. Antes de morrer, recebam o Espírito. Depois ele é morto, depois ele ressuscita e ele volta para os discípulos e eles falam, permaneçam na cidade santa até que a promessa se cumpra e vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Tem uma diferença, irmão Abino, de receber e de ser batizado. Quando ele assopra, receba antes da sua morte. Depois que ele volta, permaneça até que a promessa se cumpra. Ou seja, tem crente que recebeu o sopro, recebeu o Espírito, mas ele não foi batizado com o Espírito. E a promessa que eu estou te ensinando, que é a quarta promessa de Lucas 11:13 é: o Pai vai dar o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Nenhum discípulo estava pedindo o Espírito, e Jesus, o sopro você não pede, mas o batismo você tem que clamar. Depois que ele volta, ele fala assim, ó: permaneçam na cidade santa até que vocês sejam revestidos. Sabe o que ele está falando? Vai ter que ficar pedindo, vai ter que ficar clamando, vai ter que ficar desenvolvendo uma vida onde você pede, clama, busca. Ou seja, ele não falou assim, ó:
peçam e será dado. Não, para o Espírito Santo é: permaneça pedindo até receber. Ele está falando sobre desenvolver uma vida de oração, onde você pede e clama pelo Espírito. Isso significa que nessa oração frouxa, que talvez o presbítero faça dia sim, dia não, ele não vai receber, porque você tem que permanecer. A Bíblia fala que em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu ali naquela casa e todos foram cheios, a Bíblia fala que tinham 120 pessoas. Porém, os historiadores falam que antes tinha muito mais. Só que não, pastor, não chegou ainda. Eu acho que está demorando. Eu acho que, lembra que ele assoprou e falou: receba o Espírito? Acho que já foi cumprido lá. E aí o crente vai tirando o pé do acelerador, vai tirando o pé. Era 2.000, era 1.500, era 500, era 200, era 250. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem vai sair? Sai mais 30. Permanece em 120. Ele fala: Espírito Santo desce em quem permaneceu. Quando ele promete o batismo com o Espírito Santo em Lucas 11:13, ele fala que ele vai dar para quem pedir, mas não é pedir de 15 dias, não, é fazer como os apóstolos fizeram: permaneçam até que seja revestido. Ele não fala vem, ele fala permanece. Vou repetir, ele não fala venham, ele fala permanece. Para a nossa oração não é uma oração onde você faz, é onde você permanece pedindo. Se você cumprir o princípio e pagar o tributo, pode ter certeza que Deus cumpre a promessa. Eu sei que isso é real, senão eu não tinha saído da minha casa vindo para cá, eu estava lá dormindo, filho. Eu sei que isso aqui se cumpre, senão eu estava em qualquer outro lugar, gente. Estava na minha mãe, na piscina, entendeu? A minha mãe é crente, ela está na igreja, mas eu estou na piscina. Só que não, eu estou aqui porque você que é real. Então, se você tomar isso aqui com fé e praticar, isso aqui se cumpre. Porque a minha palavra passa, mas a palavra dele permanece. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, irmãos, a quinta promessa que ele tem para nós é uma promessa que está em João 16:33, que diz assim: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem muitas pessoas que olham para essa quinta promessa e agarram ela e falam: Deus tem promessa de paz na minha vida, mas aqui nesse versículo também tem um tributo. Oh Jesus, e esses tributos? Olha só o que ele fala: tenho dito isso para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês tenham aflições, vírgula, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que a promessa de paz só desembarca na vida do crente quando o crente paga o tributo de ter bom ânimo. Glórias a Deus. Vou repetir. Glórias a Deus. Deus e Jesus, em João 16:33, está dando uma promessa de paz. Tenho dito isso para que em mim vocês tenham paz. Aí ele coloca, vírgula, tenham bom ânimo. João 16:33. Então isso significa que eu só consigo sacar o cheque especial de Deus, da paz, quando eu pago o tributo do bom ânimo. Aleluia. Então tem muito crente querendo alcançar a promessa do bom ânimo. Ou melhor, vou refazer a frase, me perdoe. Tem muito crente querendo sacar a promessa da paz, mas sem pagar a taxa do bom ânimo. Aleluia. A paz só vai chegar na sua vida, na sua casa, quando na aflição você tiver bom ânimo. Olha o que Jesus está falando aqui, eu tenho dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo. Jesus está falando sobre ter bom ânimo em meio à aflição.
Quando eu tenho bom ânimo em meio à aflição, Ele fala, aí em mim vocês vão encontrar paz. Só que sabe o que acontece? A gente bate o dedo mindinho no sofá, a gente xinga. O vento está difícil, a gente fica com o bico desse tamanho. É verdade. Parece que olha, não acontece nada. Você está rindo de você, né, bicudo? A gente quer alcançar a paz, mas nas tempestades e aflições do dia a dia, a gente não tem o bom ânimo. Jesus está falando em João 16, irmão, vocês estão vendo a diferença do presbítero coach e do presbítero Bíblia, do pastor coach e do pastor Bíblia, da irmã coach e da irmã Bíblia. A irmã coach, ela fala, todo mundo fica de pé, oh aleluia, não tenham medo, porque a paz vai ser com vocês, Ele venceu o mundo. Tá bom, mas no mesmo versículo que ela está ensinando, Jesus está falando assim, mas para isso acontecer, você tem que ter bom ânimo em meio à aflição. Porque se você não tiver bom ânimo em meio à aflição, essa paz, que excede todo entendimento, não vai chegar para você. Ou seja, está no mesmo verso. Só que sabe o que eles fazem? Eles dão de João sem braços. Quem já queria ver essa frase no mundo? Ih, fulano está dando uma de João sem braços. Ele dá uma de João sem braços na Bíblia, irmão. Por que dá uma de João sem braços na Bíblia, irmão José? Ixi, tenho que ministrar hoje. Tenho dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vão ter aflição, mas tem bom ânimo. Arranca isso aqui, ó. Isso aqui a gente tira. E a gente junta só o início e o final do verso. Vai ficar mais legal, ó. Tenho dito isso para que em mim vocês tenham paz. Eu venci o mundo. Eles arrancam o bolo, o segredo eles arrancam. O ensino que é conveniente. Aí a pessoa ela vem para a igreja lota, ela chora, ela rodopia, ela grita, mas paz que é bom nada. Por que paz que é bom nada? Porque para essa paz que é a promessa se cumprir, paga o tributo do bom ânimo enquanto você está no meio da aflição. Experimenta isso aqui. Experimenta. Glória a Deus. A Bíblia fala que Gideão, irmã Kelly, fez uma experiência com Deus. Deus fez a promessa, chegou para ele falou assim, mas será? Deixa eu fazer uma experiência aqui. E o que ele experimentou, Deus cumpriu e falou, eu estou aí, tá vendo? Essa experiência é real. Eu te desafio nessa manhã a ser como Gideão, a pegar essa palavra e falar assim, deixa eu fazer uma prova disso aqui. E se você cumprir, você vai ver isso realizado. Então, irmão, pega João 16:33 e começa a vivenciar isso. Como assim? João 16:33 fala aqui, se no meio da aflição eu tiver bom ânimo, vixe, eu vou encontrar paz. Glória a Deus. A gente quer encontrar a paz não cumprindo o princípio bíblico. Meu Deus. Biblicamente, irmãos, a gente só encontra a paz quando a gente, em meio da aflição, tem bom ânimo. Jesus foi mandado embora. Ou eu vou para a igreja cantar, salmodiar e louvar o Senhor. Senhor, eu estou meio mal, não sei, estou meio tristinho, acordei tristinho, mas a alegria do Senhor é a minha força. Vambora! Mas hoje eu estou me sentindo meio mal, Carmen. Então é agora que nós vamos dobrar o joelho e louvar e adorar o Senhor. Mas eu estou com maior dificuldade no meu emprego. Irmão, olha para Paulo e Silas, amarrado, pé no tronco, porque ele vive. Estão dando glória. Deus olha para Paulo e Silas numa prisão, fedendo, amarrado, tendo bom ânimo e cantando. E você, porque o chefe fez um biquinho para você já não quer mais vir para a igreja. Olha só, o que eu estou te pregando aqui, Paulo e Silas estavam vivendo ali naquela cadeia. Vamos agora ir para dentro daquela cadeia. Todos nós, vamos para dentro daquela cadeia agora. Eles estão aqui no nosso meio, amarrado, com tronco, eles estão cantando, louvando. O que está acontecendo?
o coração deles. Eles não estão aflitos, não estão em paz. E se eles estão aqui tudo amarrados, sofrendo, que cheiro é esse, irmão José? Eles estão dando glória. O coração deles alcançou a paz. Mas sabe por que a promessa de paz chegou? Porque na aflição eles estão tendo bom ânimo. Quem vê você? Aleluia! Eu vou acelerar porque eu tenho 5 minutos. Próxima promessa, irmãos. Mateus 6, 31 a 33, que diz assim, ó: não andem ansiosos e nem inquietos, perguntando o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, ou o que a gente vai vestir. 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. A sexta promessa, irmã Rosa, é uma promessa de provisão diária. Irmãos, quando a Bíblia fala que o povo no deserto de manhã tinha maná, Deus falou para eles assim: não guarda não que vai acontecer, porque amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Glória a Deus. O que Deus está falando aqui? Eu sou um Deus, irmão Albino, de provisão diária. Então não precisa guardar maná, porque amanhã tem mais. Porque eu não vou esquecer de você. Só que toda promessa carrega consigo um tributo. Achei o tema dessa mensagem. Não é 11 promessas. O tema da mensagem é: toda promessa carrega um tributo. Olha só, Mateus 6, 31 a 33. Não andem ansiosos, perguntando o que a gente vai comer, beber ou vestir, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Sabe o que o pastor Gold, o pastor da graça, faz? Ele faz o seguinte, ó. Ele arranca a parte de não andeis ansiosos. Vamos deixar só aqui, ó. Não vamos ficar perguntando o que a gente vai comer, beber ou vestir. Isso, essa parte de buscar o primeiro lugar de Deus, a gente arranca. A gente fala: e todas as coisas serão acrescentadas. E é o que eles fazem, irmão Vitorino, irmão Samaco, levita de Deus. Olha o que eles fazem. Dá para dar uma melhorada nesse versículo. Você é o autor? Não, então fica quieto. Vem dar pitaco na minha palavra. Mas o que eles fazem, José? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Todas as coisas que você quiser. Tira esse negócio de ansiedade para a pessoa. Diz assim, ó: não ande ansioso. Ou seja, faça a sua parte de controlar essa ansiedade. Filipenses 4,16. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em oração, apresente para Deus todas as suas necessidades. Ou seja, quer ter a paz que excede todo entendimento? Na ansiedade, ore a Deus. Filipenses 4,16. Só que eles arrancam isso. E eles arrancam aqui, ó: o buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando fala assim, e todas as coisas serão acrescentadas, esse e faz a conexão com o que estava escrito antes. Fala assim, ó: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, vírgula. Tá vendo, gente? É uma consequência, ó. E todas as coisas serão acrescentadas. Não é só todas as coisas serão acrescentadas, se antes você não fizer buscar o primeiro lugar do reino de Deus e a justiça. Então nós queremos alcançar a promessa da provisão diária, mas nós não queremos pagar o tributo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então olha para mim. Deus tem para a sua vida uma promessa de provisão diária, onde você não vai se preocupar com o que você vai comer, em qual escola o seu filho vai estudar, o que você vai beber. Ah, mas a manguinha dele está ficando curta. Daqui a pouco o Senhor entra com providência e ele recebe uma roupinha nova. Só que em primeiro lugar busca o meu reino. Quer essa promessa de provisão? Paga o tributo de me buscar primeiro. Glória a Deus. Como o tempo está acelerado, eu vou para a última. Não consegui pregar tudo, como sempre. Eu pregar tudo e tenho que começar a pregar 8h30. Mas vamos lá. Olha a próxima promessa, irmãos. E aí a gente fecha. Eu vou juntar 3 promessas em uma aqui. Aleluia. Glória a Deus. Até agora eu falei sobre promessas terrenas. Só que eu vou fechar essa ministração falando sobre promessas eternas. Tem gente que pergunta assim, ó:
Tem gente que pergunta assim, ó, Oh, meu Deus. será que crente com promessa morre antes da promessa cumprir ou não? Porque eles foram doutrinados com aquela, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre. Aí eles ficam com aquela, será que eu vou morrer e não vou ver essa promessa? E aí, biblicamente, sabe qual é a resposta que a Bíblia nos dá? Se você vai morrer ou não antes de alcançar a promessa, biblicamente a maior promessa só vai se cumprir quando você morrer. Glória a Deus. Se ele tem aquela dúvida, será que a promessa vai se cumprir antes de eu morrer ou não? Biblicamente, 1 João 2,25, a maior promessa que ele nos fez não é se vai se cumprir antes ou não de eu morrer, só vai se cumprir quando eu e você morrermos. 1 João 2,25, e essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então a grande promessa, a principal promessa, a promessa que vai fechar com chave de ouro, ela está em 1 João 2,25, onde fala que a promessa que ele nos fez é a vida eterna. Irmãos, eu estava ouvindo uma coisa essa semana que, nossa, parece que uma escama saiu dos meus olhos. E o homem falou assim, nossa, mas quando eu escutava que lá em Apocalipse as ruas do céu elas são de ouro, eu pensava numa ostentação. Fala que é ruas de ouro, de cristais, glória, ostentação. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vem você na vez, você vai se arrepender. Só que não é isso. Quando fala, meu amigo, que a rua do céu é de ouro, é que aqui na terra, o que é mais valioso para nós, lá não tem valia nenhuma. Ou seja, pastor, quando fala que a rua é de ouro, é como se um anjo olhasse para o outro e falasse, o que nós vamos fazer com esse ouro aqui que não presta aqui dentro? Acho que dá para fazer asfalto. Eles são tão ricos, eles são tão poderosos, eles são tão cheios de glória, que o que aqui na terra é o bem mais precioso, para eles é um piste de asfalto. Para eles passa um trator por cima, é ouro, joga o ouro aí, vamos fazer de rua. Que aqui eles não precisam de nada, só precisa do cordeiro. Então a maior promessa que nós temos, irmãos, é 1 João 2,25. E essa promessa que ele nos fez é a vida eterna. Mas como que a gente faz para chegar lá? Duas variáveis aqui a gente fecha, eu termino, prometo. Para chegar lá, pastor, só tem dois caminhos. Ou o Senhor morre em Cristo, ou o Senhor está em Cristo quando Ele volta. Para ir para essa terra, que o ouro é chão, porque isso aqui não vale nada. Para ir para lá, irmã Kelly, só tem duas formas: ou a irmã morre em Cristo, ou a irmã está servindo a Ele quando Ele volta. Então ele tem duas promessas aqui para nós, no mesmo texto. Tem duas promessas. Uma promessa é para o crente que morreu em Cristo, e outra promessa é para o crente que está servindo a Cristo na sua volta. E ambas está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, irmão Lucas, tem duas promessas aqui, eu fecho. A primeira promessa é para o crente que serviu a Deus sua vida inteira, que renunciou a sua carne, que entregou a vida para Jesus. E a promessa que Jesus tem para ele é: vou te ressuscitar. E a outra promessa, irmã Rosângela, é que talvez nós não estaremos nessa fase de ter morrido, nós vamos estar vivos, pode ser hoje. E essa outra promessa é para quem está vivo, servindo ao Senhor. Esses vão ser arrebatados.
encontrar com o Senhor nos ares e vão passar a eternidade junto com Deus. Em João, Deus fala: essa é a promessa que eu tenho para vocês, a vida eterna. E em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 ele fala: eu tenho promessa para quem morreu em mim, na minha volta esse eu vou ressuscitar. E eu também tenho promessa para aquele que ainda não morreu, está vivo, mas está me servindo. Quando eu voltar, vai ser arrebatado. Falamos sobre promessas. Só que essa promessa final, ela também tem um tributo, gente. Que tributinho é esse? Aquele que morreu em Cristo. O tributo dele é renunciar a sua vida e entregar a sua vida para o Senhor. E aquele que é arrebatado é aquele que está servindo. Que tributo é esse? É um tributo de não largar a mão do arado, mas de permanecer firme até o final. Isso aqui, ó, 66 livros, mais de 3.000 promessas. Porém, toda promessa tem o seu tributo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.